Amigos! Hoje a gente vai falar sobre o contexto terapêutico. A gente falou muito nas outras lives sobre os símbolos, arquétipos, falou um pouco sim do contexto terapêutico, mas sempre pensando a nível dos símbolos. E hoje a gente vai aprofundar para a gente entender um pouquinho como é a experiência, como que é a troca terapêutica. Então, por isso que eu resolvi convidar o Levi. Depois ele vai se apresentar. Ele trabalha com hipnoterapia e PNL, e aí a gente vai falar um pouquinho dessa condição do terapêutico, porque não adianta a gente só olhar os símbolos, só estudar as cartas, se a gente não tiver sabendo como que a gente vai interagir energeticamente com a pessoa, com aquele ambiente, com aquelas condições que vão se apresentar. Então hoje a gente vai olhar um pouquinho esse cenário, refletir um pouco em cima disso. Boa noite, Levi. Eu queria que você se Boa apresentasse um noite. pouco, falasse como que você trabalha a parte de terapia, para as pessoas te conhecerem um pouco. Tá bom. É, Eu trabalho com várias áreas, né? Então, eu trabalho com hipnose, PNL, programação neurolinguística, um pouco eu uso na minha terapia, a terapia cognitivo-comportamental. E a gente até estava decidindo qual o tema que a gente ia falar especificamente sobre terapias, porque são vários temas, né? Mas o rapport eu acho que se enquadra em tudo, né? Por isso que eu acho que é interessante que essa abordagem que a gente vai falar do rapport, porque em todas as terapias precisa do rapport, né? Até vendo algumas coisas, né, sobre isso, muitas pessoas nem sabem muito bem o que é o rapport e às vezes são terapeutas, é, são diversas áreas, né, e não sabem exatamente o que é o rapport, só que na verdade o rapport é importante para todas as áreas, né? Que a gente vai explicar um pouquinho melhor. Mas a hipnose que eu trabalho, ela é um aprofundamento, né? Então, assim, você tem que ter uma base estrutural de terapia básica para a hipnose, ela vai te aprofundar naquilo e você vai conseguir fazer um tratamento, vamos assim dizer, um pouco mais rápido, um pouco mais profundo, né? Na sua mente, é basicamente isso. Ah, que bacana. E o Levi também tem a experiência de tarô, porque diversas vezes o Levi consultou o tarô, né, Levi? Então é Sim, legal porque também na hora que a gente for juntar um pouco as ideias da parte terapêutica, a gente vai trocar as figurinhas do que tem em comum. É lógico que cada área tem a sua especificidade, né? Mas essa questão do sim, rapport, como você falou, ela permeia tudo, né? tá em todas as áreas, né? Todas as áreas. Então, para quem está entrando, só para poder explicar, hoje a gente vai ter uma live de troca de experiência terapêutica. Tem uma pessoa que está falando que ama hipnose, tarô, psicoterapia. Que ela encontrou o propósito profissional, né? Porque, na verdade, essas áreas são integradas, né? Você pode trabalhar de forma composta. Você pode fazer uma leitura de tarô e aí você trabalhar um tema específico na hipnose. Você pode querer entender alguma coisa que você viu na hipnose através do tarô e assim a astrologia. Essas áreas podem trocar experiência e cada um tem um nível de aprofundamento, né? Então elas não estão separadas. Então isso que é bacana, Sim. pode compor, né? Uhum. É tudo integrado, né? Porque o propósito principal é ajudar o cliente, né, da melhor forma possível. Então, assim, você tendo vários leques, você consegue diversas abordagens ali e trabalhar com aquilo, né? Uhum. É lógico que você tem que sempre ter um caminho, né? Mas o terapeuta normalmente tem, que é uma linha, um foco de como trabalhar com o cliente. Cada um tem uma maneira, né? Mas aí vamos entrar então já no tema, né? Isso. Fala um Do pouquinho sobre o rapport, tá? Como você rapaz. vê, como você usa. Tá, que nem você falou a palavra francesa, né? Eu também não sei pronunciar, rapport, não sei como é que é, Eu, rapporter, né? Mas não, eu descobri. É rapporter. rapporter. Tá. E justamente essa palavra é trazer de volta, o significado também é criar uma relação, né? E é justamente isso, rapport, é essa criação de relação.
Tanto que o rapport não só é usado na terapia, né? Mas como é muito comum as pessoas conhecerem no meio do marketing, vendas e etc. Porque justamente você cria essa relação com a pessoa e você consegue criar um vínculo com ela e fica muito mais fácil de não só trabalhar, né, na terapia, mas como a pessoa aceitar aquilo ali. Porque quando você cria esse vínculo, então a gente vai até falar de alguns vínculos depois, que como criar esse vínculo, mas quando você cria esse vínculo, a pessoa vai confiar em você e você consegue entrar meio que dentro da história da pessoa. É como se ela acreditasse que você está dentro da história dela. Isso que eu acho que é o mais importante na terapia, né? Você tá dentro da história da pessoa, a pessoa consegue se abrir de uma maneira que normalmente ela não se abriria, né? Eu Sim. acho que isso é uma evolução até das terapias em geral, de cada vez mais conseguir conversar com a pessoa de uma forma que ela se abra mais, né? Que ela desbloqueie aquelas coisas internas. Uhum. É isso que você falou interessante. Hoje eu estava conversando com uma cliente que eu uso bastante tarô com ela, mitológico, e aí ela começou a fazer o estudo de um outro tarô e ela disse: Nossa, esse outro tarô, eu não consigo me aproximar dele, porque o tarô mitológico parece que ele é mais humano, né? Então é por isso, porque a história, você entra na história, como você falou, e a história tem todo um enredo, tem os conflitos, tem como resolver o conflito, e isso aproxima, né? Aproxima a pessoa, você cria aquela empatia, né? Sim, justamente. O legal é que você falou, né, que assim, os dois, né, o tarô junto com com a hipnose, usando o rapport, de todas essas formas, você consegue usar das duas maneiras, né? Ou você uma primeiro e a outra depois, ou vice-versa. Porque se você, vamos supor, uma pessoa tem uma questão, vamos supor, de relacionamento. Aí você está trabalhando aquilo, trazendo as memórias da pessoa e tudo mais, usando o rapport ali para se integrar naquela história familiar. E aí você, dentro daquela história, às vezes você fica com uma certa dúvida de algum caminho que a pessoa deve seguir, o que que eu devo fazer nessa situação, né? E aí você pode usar o tarô ali naquele momento. Ou às vezes a pessoa chega já com essa dúvida Uhum, direta, né? E uhum. aí faz essa tiragem aí para a pessoa entender um pouquinho. E aí dentro disso a pessoa fala, nossa, mas é verdade, já consegue linkar com aquilo. E aí você consegue trabalhar Profundamente. mais específico, né? Uhum. E o bacana é que os dois tipos de trabalho, eles respeitam o caminho da alma da pessoa. Isso que é importante, que é o que a gente vem falando nas outras lives, que não tem o cunho adivinhatório, sim divinatório, e Uhum. no processo terapêutico como um todo, né? O que é criar um rapport? Você cria uma comunicação com a alma da pessoa, né? Com a essência. Sim, Então, é uma comunicação que se dá, falando na psicologia, também do inconsciente com o inconsciente. Você entra num outro nível mais profundo, né? Você vê nisso. sim. É empatia, né? Que eles falam também nesse sentido da empatia. Então você vai criar a empatia com o cliente. E a empatia é tudo, né? Numa conversa, numa relação, você tem a empatia de entender a história da pessoa, entender o que ela está sentindo. Ou até, às vezes, nem você não vai sentir totalmente igual a ela, mas você vai conseguir fazer com que ela sintonize com você. Tipo, aí vamos entrar em alguns aspectos, né? De como criar esse rapport. Então, vamos supor, o olhar é muito importante no rapport. Então, você olhar fixamente para a pessoa, os gestos que ela está fazendo, você observar isso e fazer gestos semelhantes. Então, você vai entrar numa inter-relação ali. Então, eles dizem espelhamento, né? Então, você pode fazer o espelhamento e eu sei que você usa um pouquinho também, né? E quando você olha o corpo, você faz a leitura corporal, você vai sentir se a pessoa está em sintonia com o que ela está falando ou não. Porque às Sim. vezes a pessoa Então, fala assim, por exemplo, você trabalha uma afirmação com a pessoa, e a pessoa, você fala assim, eu gosto de mim, né? E a pessoa faz assim com a cabeça, né? sim. E aí você vê que tem um conflito lá,
Então, aí você falou para ela lá, olha, presta atenção que quando você falou isso, você negou ao mesmo tempo. E aí você fala, ah, é? E aí você atua também no corporal, né? Então, você vai ajudando a pessoa a chegar nessa intimidade com o que ela quer, né? Uhum. Ela vai se sentindo mais confortável, né, para chegar naquilo. Porque é isso que é a grande importância, assim, maior do rapport, é isso, né? Você fazer com que a pessoa chegue naquele ponto tranquilamente, né? Sim. É porque Porque, os processos são, dependendo do caso, pesados, às vezes, para a pessoa, né? Emocionalmente e tudo mais. Então, a forma que a gente vai conversar ali com a pessoa e que a gente faça com que ela vá tranquilamente naquele processo é mais importante, porque aí você vai conseguir que a pessoa fique um longo tempo naquele tratamento para melhorar aquilo mesmo, até o final, vamos assim dizer, né? até quando precisa, né? É por isso É. que a gente tem que, além do julgamento, porque a pessoa vem com medo de ser julgada, vem com, às vezes com culpa. Então, na medida que você cria esse vínculo de empatia e de acolhimento, a pessoa pode expor a dor, como você falou, algo que às vezes ela considera feio, e que ela vai Uhum. perceber que é só uma parte dela querendo dizer, eu estou aqui, conversa comigo, não é? Sim, exatamente. E aí, isso é uma coisa que acontece bastante, né, na terapia, que é justamente a pessoa pega e fala assim, ah, você pergunta se tem algum problema com aquilo, aí às vezes a pessoa fala assim, ah, é uma coisa besta, ou qualquer coisa do tipo, né? E aí você já entende que aquela coisa besta, na verdade, ela só racionalizou aquela forma besta para esconder, né? Sim. Então, você falar para a pessoa, mas isso não é besta, não, isso é uma coisa importante. A pessoa sente nessa conexão com você. Então, ela vai falar assim: nossa, mas ela vê, mesmo isso que eu achava que era besta, é uma coisa bem importante. Né? Então, você está criando esse vínculo, esse rapport. Né? Isso, porque é importante a pessoa se sentir validada, porque eu vejo isso no tarô, né? A pessoa tem as percepções do que ela precisa ou daquilo que Sim. ela está difícil de mexer, só que quando ela ouve isso de fora, quando ela recebe esse espelho positivo, como você falou, ela fala, nossa, sabe que eu estava percebendo mesmo que isso era importante de trabalhar, ou eu estava percebendo que isso era uma coisa que eu tinha que olhar. E aí ela valida a própria percepção e intuição dela. Isso é bacana, Uhum. não é? Sim. Então, exatamente, porque é justamente o que ela estava tentando entender ali na parte mais profunda dela, né? Não sabia se aquilo era ou não era, e aí como a nossa mente ela vai bloquear, né? Porque tudo que vai vir para nos ferir em certo ponto, a nossa mente automaticamente já vai fazer algum tipo de bloqueio, né? Já Uhum. vai fazer alguma sombra, alguma coisa para esconder. E aí justamente o rapport ele vai ser muito importante para isso, para você conseguir quebrar essas sombras, né? Você conseguir fazer com que a pessoa se sinta livre ali para te contar tudo, né? Te contar tudo que for necessário. Ela vai alcançando a liberdade com ela mesma, primeiro, né? Nossa, eu Uhum. posso falar sobre Exato. isso? Nossa, eu posso tocar nisso? Porque às vezes a pessoa acha que o que está impedindo está fora dela. E Uhum. normalmente está dentro, né? E você vê que tem pessoas que fazem isso naturalmente, né? Então, justamente é por isso que eles falam bastante dessa palavra empatia, do rapport, porque tem gente que é empática, que ela sorri para você, já conversa com aquela espontaneidade dela, e você acaba contando coisas que você nem percebe. Você vai falando com a pessoa, se solta ali e não percebe. Uhum. E isso que é legal no processo terapêutico, né? Você conseguir fazer isso com a pessoa. A pessoa ali entra com aquele medo, né? Porque as pessoas, algumas, nem todas as pessoas, mas às vezes vêm com um certo medo do que vai ser o processo e tudo mais, né? Ainda mais na hipnose, que acontece Uhum. bastante as pessoas terem medo, porque acham que vão ficar naquele processo e tudo mais. E com a comunicação ali você consegue fazer a pessoa sair desse padrão, né? E Uhum. conversar como se fosse uma pessoa ali íntima, né? Uma conversa amiga, e Sim, aí traz os aspectos e a gente, como analistas, né? sim, Consegue analisar aquilo com uma profundidade maior, né? sim. É porque a pessoa, à medida que você vai sentindo a vontade, você vai podendo sair do superficial e ir para o mais profundo, você percebe, nossa,
olha como que eu estava pensando sobre isso. Nossa, nem tinha percebido que eu estava limitando isso, né? E aí, Uhum. e É, aí a pessoa normalmente não consegue ver as crenças automaticamente, né? hum, É, é um padrão repetitivo, ela sabe que está tendo um ciclo repetitivo na vida dela, mas ela hum, não sabe o principal, né? Que é a hum, crença, né? Que é o que você falou da crença. sim. E aí, por isso que, como você falou, às vezes você lança uma pergunta para a pessoa, para ela se escutar. Quando você Uhum, faz a pergunta, a pessoa fala, não, pera lá, deixa eu olhar para aí. Né? E aí você vai criando, como uhum. você falou, esse nível mais profundo de intimidade para ela perceber que vozes estão lá dentro dela. Né? Porque a gente tem um Exato. monte de vozes. Assim, e às É, vezes a gente nem percebe que essa vozinha está sempre lá, oh, né? Falando com a gente. uhum. E aí a gente É, exatamente. vai conversar com essa voz para ver o que ela está querendo da gente, né? Para entender um pouquinho mais. Uhum. Isso acontece até às vezes automaticamente dessa questão do espelhamento, né? É, que às vezes a pessoa está ali conversando com outra e ela não sabe que existe esse rapport, não sabe que existe nada, mas quando a pessoa está vamos assim dizer, na identidade com a outra, ela mesma já começa a espelhar e sem perceber, né? E aí a gente só reproduz isso na terapia para que a pessoa se sinta ali melhor, né? E aí é o que você falou, ela já está descobrindo aqueles processos e você está indo ainda na vibe dela, vamos assim dizer, né? Na energia dela. Então aquela energia vai ficando mais profunda, vai entrando mais interno e mais interno. A pessoa vai se identificando ali com o próprio terapeuta, né? É, você falou essa coisa de aprofundar até o jeito que a gente fala, porque a pessoa vem normalmente com muita ansiedade, né? Então, Uhum. vem, né, aquela coisa, e na Sim, medida que você vai também trabalhando na voz, né, a pessoa vai podendo até sim, soltar, né, relaxar. exato. É, o tom de voz é das técnicas para poder entrar no rapport, né? É até é engraçado que muita gente, quando. Agora poucas pessoas vêm no consultório, ainda muita gente fazendo online, né? Mas quem já está vindo no consultório sempre pergunta: posso tirar o sapato? Posso tirar o relógio? Porque ela se desarma, ela fala: nossa, deixa eu tirar esse peso do dia a dia, Sim. eu vou ficar A, a, só eu, né? A Priscila perguntou, mas é uma técnica passo a passo ou é mais uma coisa de sensibilidade do terapeuta? Você quer falar? Pode falar. Tá. Tem um passo a passo, em certo ponto, né? De criar essas conexões, como a gente falou. Então, olhar fixo para a pessoa, sorrir, fazer gesto de concordância. Então, se a pessoa está concordando com você, você concorda com a pessoa. Se ela está negando, você vai negar junto com ela, para ela poder entender que você está junto com ela. Então, vamos supor um exemplo disso. A pessoa cruzou o braço, você pode fazer o cruzamento. Tem coisas que você pode ir conectando, né? Mas também tem uma questão de feeling, de conversa, né? Que então é o que a gente está falando dessa conversa. Então, ter uma tonalidade de voz neutra, dependendo do que a pessoa está falando ali. Você conseguir ver as expressões e você conseguir auxiliar nessas expressões também. Existem várias técnicas que são utilizadas, mas também tem uma coisa do terapeuta, né, na sensibilidade dele ali, dependendo da pessoa, né? É porque na medida que você vai se abrindo para o processo da escuta, do escutar o outro, porque escutar é uma arte, né? Quando você Uhum, se abre para essa escuta, naturalmente a sabedoria lá do seu inconsciente vai também criando um rapport. exato. Então, lógico que no começo, quando você vai treinando, tudo é um treino, né? Então você Uhum, vai prestando atenção, é que nem dirigir um carro. No começo você uhum, fala, meu Deus, eu tenho que olhar para esse espelho, tem que dar sinal para virar, tem que olhar as placas e parece que você não vai conseguir. Depois, até estava conversando isso com meu marido essa semana, depois você vai acostumando com o trajeto e você nem repara que você está naquele trajeto. sim. Eu lembro uma vez, quando eu era mais nova, né? Tinha lá os meus 18 anos, eu peguei a Raposo Tavares eu fazia sempre aquele caminho e já estava de madrugada, porque voltava do barzinho.
E assim, eu dei até uma piscada, porque você está tão acostumada com aquele negócio que você vai Uhum. entrando num torpor, né? Entrando, né? É. É engraçado. Então, assim, por que eu estava falando isso? Porque depois você vai automatizando. No começo, né, Uhum. qualquer técnica que a gente aprende, até o tarô. No começo você vai lá, você fez uma tiragem, depois você olha no livro de novo, você olha na postinha, né? Como que era mesmo? Exato. Ok. Mas depois você vai, o feeling, né, como você falou, a intuição vai Uhum. entrando, né? A alma vai conversando com a outra alma. Sim, como a gente falou, como eu falei, né, o rapport é para tudo, né? Então por isso que até em outras áreas existe o rapport. O rapport basicamente é essa comunicação de todas as formas possíveis, né? Não só verbal, mas física e espiritual e tudo que é tipo de coisa que você Uhum. pensar de comunicação Sim, e que seja que cria esse vínculo, né? Que cria essa identidade um com o outro. Então, sim. de uma maneira geral mesmo, né? Essa semana passada aconteceu um caso assim que veio uma pessoa indicada para fazer mapa, né? E a Uhum. namorada dele estava tentando um tempão que ele viesse. Aí quando ele veio, ele falou assim, ela queria que eu viesse, já faz tempo que ela queria. Aí falou para ela lá, Uhum. preciso criar um rapport porque ele tem que estar à vontade para colocar as coisas dele, não porque a outra pessoa queria que ele viesse. Então, foi a Uhum. primeira coisa que eu coloquei, assim, olha, eu sei que você foi indicado, que fazia tempo, a pessoa queria, mas como que está você? Você sente a vontade de estar aqui? O que você está precisando ver? E aí a pessoa foi ficando tão à vontade, foi uma coisa tão Sentindo bem. gostosa. E eu, como terapeuta, antes, né, de criar o rapport, de deixar o outro à vontade, também de ficando à vontade, eu estava ficando à vontade, eu estava, meu Deus, será que essa pessoa vai se abrir para o encontro? Uhum. Né? Mas aí, como eu Sim, percebi que eu estava atenta, eu também fui criando uma tranquilidade em mim, porque também a gente sim. precisa saber como que a gente está, não é? É verdade, isso é uma coisa que acontece bastante. Tanto que por isso que a gente tem que ter a gente acaba criando uma relação em certo ponto com o cliente, mas é importante do rapport é isso, é você conseguir entrar ali na energia do cliente. Não pegar tanto das vezes da nossa energia, né? Mas sim se passar ali naquela situação da pessoa, colocar dentro dela, né, dentro ali da situação mesmo, né? Sim, para ela se sentir acolhida. Exatamente. Até um exemplo disso é que minha noiva, que eu faço hipnose nela também às vezes, tem essa questão nossa íntima emocional, mas justamente a gente trabalha com essa maneira de rapport. Então, assim, eu trabalho com isso. Então, naquele momento, eu não me passo como emocional meu. Eu Uhum, trabalho com o que ela está passando naquela situação. sim. E mesmo se, vamos supor, tenha que falar assim, ah, mas então vamos supor, eu, né, em terceira pessoa ali, estou fazendo isso daqui, entendeu? Então, se colocar ali como se estivesse de uma maneira separada daquela situação. Então, imagina, isso é uma questão um pouco mais complexa, Ao treino, né? mas, mas com o cliente é a mesma coisa, é isso. Porque sempre, pensando psicologicamente, existe a transferência, aquilo que a pessoa vai transferir para o terapeuta, e o que a gente chama de contratransferência, que é o que o terapeuta transfere para o cliente. Então, por isso que o Uhum, terapeuta tem que estar atento, se colocar nesse ponto mais neutro, para poder trabalhar naquela história, entender mais profundamente aquele roteiro, aquelas vozes que estão falando. E aí uhum, você consegue entrar em sintonia sem ficar interferindo com o julgamento e sem pegar a uhum, ansiedade do outro também, porque isso é sim. importante, não é? Isso acontece, pode acontecer bastante. Ainda mais quando dependendo do cliente, às vezes a história é similar com o próprio terapeuta, porque isso acontece, né? Sim, Justamente que a gente fala assim que existe a ferida do próprio terapeuta. Porque quando a gente está num processo terapêutico, também às vezes a gente está trabalhando a gente. Então, sim, tipo, muitas vezes acontece do terapeuta estar com um problema na vida dele, porque acontece, que as pessoas não percebem isso, mas isso acontece. sim. E aí o cliente está tendo o mesmo problema que o terapeuta. E aí você está ali numa situação que é sua também. Mas você naquele momento não pode pensar no seu. Tem que pensar na situação da pessoa
e encarnar ali na vida da pessoa. E aquilo depois, assim, aí já vai ter um automático ali de Vai trabalhar você, ter né? um espelhamento. Eu vejo que se aparece uma coisa muito, pega muito profundo, eu faço o Ho'oponopono silenciosamente, que é aquela técnica onde você percebe que o outro está dentro de você, porque está tudo interligado, né? Então eu fico lá fazendo Sim. meu Ho'oponopono, e aí é Uhum. interessante porque você vê que a pessoa, de alguma forma, tem uma transformação fora, na medida que você também trabalha dentro. Então é uma Sim. conversa. O Jung falava é do consciente para o consciente, do consciente para o inconsciente, do inconsciente para o inconsciente. São várias pessoas conversando, né? Sim. E o tarô também acontece isso, né? Sim. De você ter que tirar a carta ali, você tem que fazer a pergunta, mas você não pode fazer de você, né? Você tem que fazer da pessoa. Isso, exatamente. Porque não tem aquele, como a gente fala, o certo e errado. De repente, para o terapeuta, por exemplo, o certo é você ter filho. Aí, mas para a Uhum. pessoa que você está lendo, para ela, naquela evolução dela, de repente ela não precisa Sim. ter filho. O projeto dela é uma outra coisa. Então, Exato. como você falou, você sai daquele julgamento daquela sua história, dos seus parâmetros, e aí você Uhum. vai ver o que, que é saudável para a pessoa naqueles parâmetros dela. Né? Uhum. Porque né, até é aquela coisa, né, que você até falou nas outras lives, não existe a pílula mágica, né, que às vezes Uhum, a gente tenta criar, né? uhum, Então não dá para ser de uma maneira com todo mundo, todo mundo tem que ter filho, todo mundo que tem que ter não sei o quê, não adianta, né? uhum. Tem Relacionamento, algumas coisas até que básicas, que são normais, todo mundo tem que ter um equilíbrio, né? Mas o equilíbrio é dentro da pessoa, e sim, não no equilíbrio geral de todo mundo tem que ser a mesma coisa, né? exatamente. Por isso que aí ela vai encontrando essa liberdade interna do que a alma está Uhum. buscando. E é por isso que quando a gente Sim. trabalha, seja no contexto terapêutico do tarô, seja da hipnose, você vai buscar isso, a pessoa vai conversar lá com o sábio interior, com as vozes internas, para ver o que lá no fundo, aquela criança, às vezes, que está lá atrás, né? Está querendo É, dizer. até um exercício eu acho legal para todo mundo até testar é justamente pensar na própria vida Uhum, e ver o que tem de padrão repetitivo que você não consegue mudar. Então vamos supor, tem alguém da família que você não consegue falar de, assim, não consegue falar, sempre acaba em briga, ou do trabalho, ou qualquer coisa do tipo. sim, Você pensar de uma forma diferente de falar. sim. Então, você normalmente é agressiva, se Uhum, você perceber que é agressivo, tenta ser mais calmo e falar de uma maneira diferente. Se uhum, você normalmente é sempre só tem que fazer desse jeito, tem que ser desse jeito, fazer perguntas. Por que você não pensa dessa forma? Por que você não uhum, pensa da outra forma? uhum. Isso eu acho que é uma técnica interessante de rapport que dá para ser usado no dia a dia, né? Sim. É porque a pergunta é muito importante, né? A pergunta, normalmente, se a gente prestar atenção, tira a gente daquele lugar repetitivo, aquele lugar comum, e como você falou, que a gente fica, aquele disco riscado. E aí, quando você faz a Uhum. pergunta, que às vezes a resposta não é tão importante quanto a pergunta. Sim, Porque a resposta, às vezes, é fácil de pessoa que é aquela coisa que fechou, então, tá, então eu paro aqui. Agora, a sim, pergunta, ela abre, né? Opa, sim. nossa, eu posso olhar aqui para os lados. Nossa, eu posso fazer Uhum. diferente. E, Sim. e isso, Tem mais uma pergunta que é: e quando não rola o rapport, que a energia não flui com o cliente, o que fazer? é, Quer falar primeiro? Pode falar. sim. Normalmente, o que eu faço? Quando você percebe que não está rolando, você abre para perguntar para a pessoa o que ela está sentindo, como ela está se sentindo, se aquilo que você está colocando está fazendo sentido para ela, quais são as dúvidas que ela tem, quais são os medos que ela tem. Porque, normalmente, quando não rola um rapport, existem essas barreiras de medo, de dúvida, de crenças. E aí você tem que se permitir perguntar, tem medo do que a pessoa vai falar. Porque aí a pessoa Sim. fala, nossa, eu até posso ser diferente. Por exemplo, Hum. eu quando eu vou ler mapa ou tarô, eu sempre pergunto para a pessoa se ela acredita em outras vidas. Porque eu acredito, mas se a pessoa não acreditar, tudo bem. E aí, se a pessoa Uhum. falar que não acredita, eu falo, não tem problema, eu só não vou pontuar essas coisas.
Aí, quando exato. você fala que não tem problema, aí a pessoa fala, ah, mas pode falar, É, entende? sim. A- É. Agora, se você falasse para a pessoa, não, mas como assim você não acredita em vidas passadas? Aí que se afasta Uhum, mesmo. Porque, exato. não é? É justamente isso. A primeiro que a pergunta, eu acho que é muito importante nesses momentos. Então, quando você está falando com o cliente, é difícil você é, não criar o rapport nessa maneira, nessa abordagem, né? Se você faz questionamento, se você consegue entrar ali na energia da pessoa, se você consegue entrar nessa energia, mesmo que é o que você falou, que a pessoa esteja agitada, mas você não está entrando na agitação da sua mente, você só está mostrando como se você tivesse para a pessoa entrar naquele rapport. E aí você consegue ir daquela maneira. Então, assim, acho que vai muito da abordagem do terapeuta, em certo ponto, dele aprender esse rapport, que isso é uma coisa que eu acho muito importante para todos os terapeutas, né? Ele aprender as abordagens. Então, vamos supor, se tem um cliente difícil, que maneira eu posso abordar esse cliente para ele melhorar? Então, isso eu acho que vem disso. Mas também eu sei que acontece, às vezes, de terapeuta não É. dar certo com o Ah, cliente, e isso tudo bem, o acontece. cliente às vezes vai É, para outra pessoa sim. e não Você tem pode problema. Eu acho que indicar, isso né? Uhum. indicar para outra pessoa. Claro. Mas eu acho que depende, assim, se você consegue ser mais de perguntar e conseguir ser mais aberto, Isso. normalmente vai ser, Uhum. assim, vai ser uma probabilidade alta de dar certo, né? É. Uhum. É porque normalmente existe uma resistência se a pessoa acha que vai ser julgada, porque quando a pessoa vem com Uhum. julgamento, no fundo ela está se defendendo, ela está atacando para não ser atacada, vamos dizer assim. E Sim. aí, quando você fala, tudo bem de você não entender, o que, que você gostaria de saber então, né? Uhum. Porque o que eu percebo, no fundo, quando você vai desarmando, a pessoa se desarma e ela começa a ficar curiosa. Mesmo que ela É. não entenda. Ah, mas fala sobre isso. Ah, mas mostra Uhum. isso. Porque aí Sim. você deixa de fazer a resistência, a pessoa fala, nossa, porque às vezes até no dia a dia dela, na família, quando ela coloca a resistência, o outro também coloca a resistência, né? Sim. Aí você Exato. colocou a resistência, ela colocou a resistência e você não colocou, a pessoa fala, hã? E É. aí? Não é? É uma coisa até interessante nisso é que eu também trabalho com a terapia de vidas passadas, mas eu tenho duas abordagens que eu acho que é interessante, justamente disso. Tem pessoas que acreditam. E aí, normalmente, já não preciso nem explicar nada. Mas quando a pessoa não acredita em vidas passadas, eu falo para a pessoa, nada mais é que para essas pessoas entenderem e sentirem que aquilo é real para elas, são as memórias, né? Então, a nossa mente, ela cria memórias. Então, se você for ver nos seus sonhos, quando você está sonhando, vem aquele contexto que você fala, nossa, o que está acontecendo? O que é isso? E é justamente a consolidação da memória, né? Então a memória está sendo consolidada, e aí quando a gente começa a buscar, e a mesma pessoa às vezes acha que está, nossa, mas eu não estou criando isso da minha mente, Isso, tá criando, mas você está criando dentro de uma história que é a sua história. isso. Ninguém vai contar uma história igual você está contando. É a Então forma, é justamente isso. sim, a forma como a pessoa recebeu aquilo, assimilou aquela experiência. Não é? Exatamente. Eu lembro muito bem de um caso que era assim, era um pai que tinha dois filhos, e esse pai era assim, bastante autoritário, firme. E aí, um dos filhos se deu muito bem na vida, profissionalmente, família e tudo mais, e o outro filho, ele não conseguia se encontrar, sempre estava com dívidas, e chegou a roubar. E aí perguntaram pro cara que não estava bem, por que, que você é assim? Ele falou, ah, porque meu pai era muito duro comigo, muito autoritário. E aí perguntaram para o outro filho por que, que ele tinha se dado bem. Ah, porque meu pai era duro comigo, ele era autoritário. E aí eu fiquei vivo, Exatamente. né? Então, As formas, né? a forma como você recebe a experiência, né? Uhum. E aí, justamente, a gente, como cliente, o terapeuta, a gente tem que saber essas formas, né? As abordagens que a gente pode utilizar. Então, justamente, até no tarot também eu sei que existe isso, né? As pessoas acharem que é só adivinhatório, aquilo ali é real, nananana. Mas existem as formas de você conversar com a pessoa e ela entender aquilo, né? Mesmo uma pessoa que seja dessa forma, pense dessa forma, você consegue falar com ela e fazer ela entender que
o que ela está pensando é parecido, e ela consegue usar aquilo de uma maneira muito útil, né? E dê certo, né? E não tem assim a forma certa e errada nesse sentido da forma como a pessoa vai entender a experiência. Porque, por Uhum, exemplo, né, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais sim, presta atenção mais, lembra do que o fulano falou, outros têm mais a sensação. Então, isso também na terapia, por exemplo, quando você está lendo um tarô, tem gente que vê a imagem, tem gente que lembra, nossa, isso me lembrou aquela coisa, e tem gente que vai sentir, nossa, isso me deu um arrepio no corpo, o outro uhum, vai falar, nossa, me deu uma tristeza, né? E não sim, tem certo e errado, ah, o fulano devia ver, o fulano devia sentir. E aí você vai entrando em contato com o jeito que a pessoa consegue acessar aquela experiência. Você vai criando esse sim. rapport, porque, ok, tem, eu mesma, né, eu tenho facilidade de clarividência, de ver, mas eu sempre falo para as pessoas, você não precisa ver que nem eu vejo. A pessoa fala, ah, mas eu não vejo, né? Ok, Uhum. Cada você um tem sente de uma sentido, né? forma. Você tem sensações? Tem. Então, vamos usar isso, né? Porque isso Uhum. é o seu recurso e não tem melhor ou pior. Tem a forma como você lê a experiência. Exatamente. E não tem mesmo, é aquela coisa, às vezes pode ter duas pessoas super sensitivas, uma só que sente e outra pessoa que vê. Às vezes a pessoa tá vendo, mas não tá sentindo o que que é aquilo. Uhum. E a outra pessoa tá sentindo o que que é, mas não vê. Então vamos supor que seja uma coisa ruim e a pessoa tá sentindo que é uma coisa ruim e o outro só tá vendo, É. mas ele não sabe que é uma coisa ruim, sabe? Então isso é muito relativo dependendo do caso, né? Sim. E lógico que você consegue trabalhar aquilo, né? A pessoa que vê, não quer dizer que ela nunca vai saber o que Não, que é aquilo, se é exatamente. bom ou ruim. Ela vai se adaptar àquilo, né? Vai se desenvolvendo, né? É, se desenvolvendo. Desenvolve. São recursos, né? A gente, Jung diz, a gente nasce com uma função principal. Por exemplo, às vezes a pessoa tem a função pensamento, ela tem um raciocínio muito lógico, e aí a função sentimento não é tão clara. Quando você percebe, você pergunta para a pessoa o que você está sentindo, ela tem dificuldade de nomear o sentir. E aí ela vai Sim. um pouco se desenvolvendo isso no processo da terapia, Uhum. né? Você vai É, aproximando aquela. Porque às vezes naquela infância ela sofreu tanto que ela não quer mais sentir, então criou uma defesa. E aos pouquinhos você vai abrindo espaço para aquele sentimento poder ser acolhido novamente, por exemplo, né? sim. Na hipnose é bastante também, acontece bastante isso, que é a pessoa ir melhorando em cada sessão, né? Uhum. Então, porque como a gente está aprofundando ali na mente dela, muitas pessoas já têm facilidade, mas outras não têm. E as pessoas que não têm, elas vão trabalhando isso, né? Cada sessão ela vai ficando mais fácil. No Uhum. começo, era difícil de ela visualizar aquilo, era Uhum. difícil de ela conseguir desbloquear aquilo, mas nas próximas sessões, a pessoa consegue, num estralar de dedos, mudar. Isso. Então, e uma coisa que eu acho que até na terapia que é interessante é dar essa autonomia para o cliente, né? Isso. Uhum. Fazer com que o cliente consiga fazer isso sozinho. Isso, é. Isso é importante, poder levar para a vida, Uhum. aprender para exercitar na vida. E Sim, eu dou muita lição de casa, eu brinco que eu sou professora até na terapia, eu porque, também faço. porque é isso, porque não é que a pessoa vai receber, como você falou, vai receber a pílula mágica lá e ela vai ficar bem, e depois quando sai, o que faz com aquilo? Então a pessoa, Exato. opa, para lá, quando aconteceu isso, eu posso respirar, eu posso trocar a imagem, né? Na PNL faz Uhum. muito isso. Aquilo me traz uma sensação de uma nuvem negra, por exemplo. Então, o que você Sim, pode pôr no lugar? Ah, eu quero pôr um sol. Então, você pode mentalizar um sol entrando e assim por diante. Tem várias técnicas, né? Então, sim. você, opa, eu senti isso de novo, me lembrei de que eu posso usar aquilo. Me lembrei Uhum. daquela voz que disse, nossa, você pode usar aquilo. Né? E eu uso bastante isso, essa abordagem. Tanto que eu faço, vamos supor, ancoragem bastante por conta da PNL, por conta da hipnose, né? E aí eu faço a pessoa ancorar aquele sentimento e aí usar no dia a dia, né? Então, vamos supor, a Explica um pouquinho ancoragem o é que é uma coragem. tá. A ancoragem é basicamente a gente vai pegar um sentimento, pode ser positivo, pode ser negativo, a gente trabalha de várias formas, mas normalmente positivo para usar no dia a dia.
Então, vamos supor, pega um sentimento e coloca quando a pessoa aperta a mão, trazer aquele sentimento. Uhum. Apertar a mão é um modo de falar, pode ser Sim. apertar o dedinho, pode ser É. qualquer coisa. Mas aí ela usar aquilo ali, e normalmente eu coloco mais associações, então eu falo para ela sentir, para poder ficar mais forte aquela ancoragem. Normalmente eu falo para ela ver alguma cor naquele sentimento, então vamos supor a pessoa está sentindo felicidade, e aí fechar a mão e sentir aquela felicidade aumentando mais e ver a cor da felicidade, então vamos supor amarelo. E aí vai ficando Uhum. cada vez mais forte, e aí no dia a dia a pessoa faz isso. Isso eu já consegui trabalhar com várias pessoas, isso ajuda muito, Uhum. até em caso de síndrome do pânico e tudo mais, que às vezes Uhum. a pessoa está numa crise e ela usa aquilo e ela se sente tipo em paz, tranquila, sem Sim. precisar de outras coisas, né? Sim. Uhum. É por isso que no tarô também eu faço sempre aquela conexão de alinhamento, de mentalizar a luz na coluna, vou falando algumas coisas e depois a pessoa fala, nossa, quando eu estava nervosa eu lembrei daquilo, né? Porque Uhum. você vai criando situações internas onde a pessoa vai descobrindo que ela pode lidar com o difícil com uma coisa que apoia, que dá um conforto, que dá é um recurso que a pessoa vai usar para lidar com aquilo. Né? Sim, eu acho que até que nem, só pra, uma coisa que eu acho que é legal, o rapport, ele vai ajudar muito nisso, nessas lições também. Porque se você só passar uma lição e a pessoa tiver, mas que coisa ruim, não tô a fim de fazer, nananã, ela não vai fazer, né? E não vai ser positivo para ela. Então a gente tem que também ter esse rapport, né? Conseguir conectar que a pessoa faça aquilo e ela veja que é uma coisa positiva para ela, né? Isso, é uma Tem gente que inteligência. não gosta de lição por causa disso, porque não quer aquela mudança. Então você tem que conseguir fazer que ele faça aquela mudança. É, a gente chama, tem que tornar orgânico, né? Tem que ser uma coisa que a Uhum. pessoa fala, nossa, aquilo me faz bem, né? Eu paro, faço aquilo, e normalmente são coisas simples, porque Sim, isso que vai ser bom, né? Não é uma coisa complexa, que a pessoa tem que demorar muito tempo. Esses vínculos que a gente estabelece aí de positivos são coisas simples que você pode usar naquele momento e, e transforma aquela energia. Aprende a transformar, exato. né? Então, isso é uma coisa que todo mundo tem que fazer no dia a dia, né? Tá vendo que uma situação tá se repetindo, tá de uma maneira desagradável, tentar mudar aquilo, né? Nem, Uhum. não é tentar, é mudar, né? Mudar É, aquela situação, tem lidar uma de uma maneira coisa diferente. Sim, uma coisa que eu sempre dou de exemplo, eu lembro de uma aula de canto que eu fui tentar cantar uma nota aguda, que a professora falou lá, e eu não consegui, porque eu estava com medo, no fundo, de soltar minha voz totalmente lá e errar, né? E aí ela falou, então, Uhum. pera lá, então você vai andar na sala, e aí você fala, agora olha naquela outra parede, e agora fala de novo, canta de novo. E aí eu consegui. Porque Uhum. enquanto eu estava aqui, eu estava, o meu pensamento, não pensamento, o meu inconsciente dizia, nossa, e se ficar feio, e se ficar horrível, né? Não era consciente. Mas Sim, quando eu saí exato. daqui e fui para lá, já mudou. Então, É. só de andar, só de movimentar. Isso tem muita ligação até com a neuroplasticidade, né? A neuroplasticidade é isso. Você fazer coisas diferentes e criar novas conexões neurais. Normalmente a gente tem uma quantidade limitada de neurônios, mas eles criam, a gente cria alguns novos neurônios, mas isso não interfere nesse aprendizado. O que interfere é justamente essa neuroplasticidade, que é criar novas conexões. Então, normalmente você sempre pega a mesma rua para ir para o trabalho. Se Sim, você pegar uma rua diferente, olhar coisas novas, você já cria novas conexões. sim. Até você ver, tem algumas estratégias aí, estratégia de genialidade, alguns livros que falam sobre isso. Tem até um inventor, acho que é chinês, eu não tenho certeza, mas eu acho que é chinês. E ele mergulha na água, fica debaixo da água, ele até criou uma caneta à prova d'água Uhum. e um caderno que fica debaixo da água para poder escrever debaixo da água. Então ele tem ideias Olha, criativas sempre que ele está debaixo da água. que legal. Então cada um pode ter uma maneira, né? Mas ele É, criou essa maneira. que legal. Tá falando, funciona comigo quando eu vou no banheiro lavar a mão. Vira e mexe eu Uhum. tenho insight quando eu vou lavar a mão na água. Quando eu mexo na Então água. Acontece. Isso eu não é fiquei interessante. embaixo da água, ainda não fiquei. Sim, Mas, é.
Eu acho Cada um tem que fazer o que que dá. Então, às vezes, fazer uma coisa diferente mesmo, que você tá na mesma rotina sempre, no mesmo jeito, tenta fazer alguma coisa diferente. Mesmo que, você pensa, não, mas esse caminho é um pouco mais longo. hum, Mas você vai pegar aquele caminho, às vezes vai te dar uma ideia para alguma coisa que você está precisando. sim, Você acorda e sempre faz a mesma coisa. Tenta fazer de uma rotina diferente algum dia. Não precisa ser sempre, sim, mas uma vez ou outra para ver se vem algum insight, né? sim. E até pensando no rapport, né? Que a pessoa perguntou, Uhum, e se não rolar o rapport? Você também prestar atenção se você, como que você está agindo. Você pode mudar aquela forma uhum, como você age e aí criar uma nova conexão com a pessoa também. Porque como você exato. falou, às vezes aquela pessoa mexeu em alguma coisa sua também e gerou uma Uhum, resistência e na medida que você falou para ela, deixa eu sair desse lugar, você uhum. cria essa nova conexão também, né? E a pessoa sai daquele lugar que ela tá também, né? É porque é muito orgânico a coisa, né? É uma troca de Uhum, energia, tá tudo fluindo lá ao mesmo tempo. E às vezes, sim. eu também, como trabalho com cristais, né? Quando eu peço para a pessoa na hora da meditação, da prática energética, então, agora escolhe um cristal. E ela escolhe aquele cristal, e aí ela não sabe para que serve. E aí ela pega exatamente um cristal que tem a ver com aquele tema. Uhum. É muito Por causa da interessante. conexão, né? Então, porque aquele campo está lá. Então, o rapport também é a sala, às vezes uma música que você coloca, deixar aquele contexto agradável. Às vezes a pessoa fala, eu posso tirar o sapato? Tem aquela coisa de bolinha para passar no pé. Isso tudo vai Massagem, criando, né? é massageadora, vai criando essa descontração. Você oferece, você quer um pouco de água. São coisas mínimas, que é que nem Uhum. quando você recebe alguém na sua casa, você oferece um pouco de água, né? Você oferece um lugar confortável para você sentar. E assim você Uhum. vai criando aquela intimidade terapêutica, né? Pela empatia que você Exato. falou. E aí aí você tem que perceber esses pontos de mudança para ela não manter no mesmo lugar, né? Porque isso acontece às vezes É, também com o cliente, ele vai querer se manter naquele lugar é, porque se sentiu confortável. Então fica também quietinho lá. vai do cliente mudar ali, dar Sim, uma diferenciada para também a pessoa expandir, né? mudar daquilo, expandir. Porque às Sim. vezes ela quer ficar ali. É. Eu falo uma que eu uso bastante é que a pessoa ali tem duas escolhas. Uma das escolhas é uma trilha que já está formada, já tem estradinha, já está tudo bonitinho. E a outra é um matagal que ela vai ter que pegar um facão e cortar o matagal até chegar no lugar onde ela precisa. Só Uhum. que aquela trilha já está pronta, então é muito mais fácil ela ir por ali. Só Sim. que ela precisa de um matagal que às vezes ela tem uma possibilidade muito melhor, né, É. naquele matagal. Mas justamente ela vai ter que passar por É. aquelas dificuldades que Sim. acontecem mesmo. E ela vai ter que aprender que precisa, Sim. né? É que nem na história dos contos, das fábulas, às vezes tem um tesouro que está sendo guardado lá pelo dragão, né? E aí você vai ter Uhum, que olhar para aquele dragão exato. e parar se você quer ter o tesouro. E É, isso é uma coisa que as pessoas às vezes vêm para terapia porque, no fundo, a alma está querendo mais. Ela percebe que ela está uhum, muito pouco, que ela merece mais. Só que aí, como você sim, falou, pai, então vamos ver o que está precisando ser olhado, o que está te impedindo de ter a coragem, né? De seguir uhum, essa trilha que vai te trazer mais, que vai te dar mais sim, possibilidade. sim. E até uma última só que eu acho que é interessante também, que tem uma outra historinha que passa bastante, até eu acho que eu já vi na internet. É dos diamantes, não sei se você chegou já a ver. Que tem duas pessoas cavando a terra, e aí tem uma pessoa, tem três diamantes na terra que ele tá, só que tá mais no fundo. E a outra pessoa tem um, só que tá bem na frente. E aí a pessoa consegue o diamante e a pessoa outra tá cavando e não consegue aparecer. E aí ela desiste e tenta o caminho que era da outra. Só que o da outra não tinha mais diamantes mais pra frente. Ela já pegou o primeiro diamante. E aí a outra continua do outro lado e pega todos os diamantes. Então é justamente não desistir também. Porque muitas vezes a gente já tá no caminho, a gente vai conseguir aquilo, só que a gente desiste no meio do processo. Você vê a natureza, né? Você planta lá a sementinha, ela tem um tempo, cada semente tem um tempo para germinar.
E é sim. que nem a história, né, da semente de mostarda. Ela demora para germinar, mas quando ela germina, ela fica aquele tapete amarelo, né? Por isso que eles Uhum, usam, inclusive, a semente de mostarda como a fé, né? Que é sim. isso, é você saber realmente o que, que você precisa. Hoje eu falei com uma cliente que está começando a entrar num processo aí terapêutico, ela sendo terapeuta, ela falou, ah, mas tinha começado com bastante gente, agora diminuiu. Eu falei, mas espera lá. Olha, porque aí ela criou uma ansiedade, uma inquietação, e ela estava se afastando, como você falou. E aí eu Uhum, falei, o que que a sua alma quer? A sua alma quer continuar? Então, se você escutar a sua alma, lá no tarô caiu a sacerdotisa. Se você, em vez de brigar, você se acolher, você ir para dentro, você se escutar, aí você vai ver por uhum, que que essa coisa ficou, esse ruído aconteceu. Então, é sim, isso que você falou, é ir mais profundo, né? No mais profundo. exatamente. É. Muito bom. Então, acho que é Então, isso, né? que bacana. Então, ó, o Levi, só para reforçar aí, né? Ele é terapeuta que trabalha com hipnose, PNL, então a gente troca, às vezes eu indico pessoas para ele também. Então, se alguém também Uhum, quiser entrar em algum processo de, como você falou, síndrome do pânico, questões específicas que está com dificuldade de lidar também, né? uhum. E aí, como É. que faz para te achar, Levi? Ah, pode mandar o mensagem para o próprio Espaço Astrolábio que a gente entra em contato, entra em contato comigo direto. Tá bom. Então, eu Tá agradeço, bom. viu, você Então, ter muito obrigado participado. também. Bem bacana a gente trocar, né? Troca é uma coisa Sim, que enriquece bastante a gente. Então, sim. obrigada. Boa noite para todos aí que também participaram, estão participando, né, das nossas lives. É bem gostoso. E vamos fazer outras trocas aí, vamos combinar outras trocas. Tá bom, muito obrigado por ter me chamado aí. É bem legal. A jornada do Tarot está sendo bem legal. E obrigado a todos também. Uma boa noite. Boa noite.